Itadori está completamente perdido. Sua mente e o seu psicológico estão totalmente destruídos após Shibuya, onde ele viu a morte de Nanami, entre outras milhares de pessoas, após o seu corpo ser tomado por Sukuna. O capítulo 200 de Jujutsu Kaisen nos mostra mais uma vez que Itadori perdeu completamente a sua própria vontade de viver. E isso tudo é em decorrência desde a sua promessa com o seu avô até os acontecimentos mais recentes de Jujutsu Kaisen. E se você quer parar para prestar atenção nesses mínimos detalhes, então fica aqui nesse vídeo, que nós vamos comentar sobre tudo isso, além da volta de Kenjaku, que trouxe um exército para o jogo do abate e dessa forma provocando um grande caos dentro do próprio Japão. E aí galera do canal do Mano Jogo, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e hoje para mais um vídeo de Jujutsu Kaisen, o capítulo 200. Olha só, chegamos no capítulo 200, muita coisa legal aconteceu nesse capítulo, eu tô gostando demais, porque parece que o Gege Akutami tá jogando uma bomba dentro de Jujutsu Kaisen. Tem alguns apontamentos que eu gostaria de falar nesse vídeo sobre o próprio psicológico do Itadori e como o Itadori desde o começo da obra ele vem sendo quebrado e muito por conta daquela frase inicial que o seu avô pediu pro Itadori proteger as pessoas porque ele era forte, e como essa frase o tem consumido até o momento, e não só os acontecimentos em Shibuya, entre outros lugares, como na situação do Junpei, porque tudo isso vai acarretar nos atuais sentimentos do Itadori, onde ele está sofrendo e completamente quebrado dentro da sua mente. Além do que, o nosso protagonista Itadori provavelmente vai ser uma pessoa totalmente diferente do que a gente viu lá no começo da obra, e eu vou te explicar o porquê, junto com base no fanbook e tudo que eu li do fanbook, além da própria obra de Jujutsu Kaisen. Então fica até o final desse vídeo para conferir tudo isso, além de também saber um pouquinho sobre os planos de Kenjaku, que botou o exército dos Estados Unidos pra acabar com o Japão. Bom galera, antes de mais nada já vou agradecer pra todo mundo que tá deixando aquele like, que tá compartilhando, que tá se inscrevendo, que está comentando. Gostaria muito de saber o que vocês acharam desse capítulo e principalmente do que eu vou falar daqui em diante. Peço que você fique até o final do vídeo pra você compreender a minha linha de raciocínio, pra você poder perceber cada pormenor que eu vou trazer aqui pra vocês. E aí vocês podem ver se vocês concordam ou não. E bom, vamos lá. O capítulo vai começar com o Sukuna dizendo pro Itadori que ele é o anjo caído. E alguns talvez possam se perguntar, poxa, por que o Itadori, já que ele quer tanto morrer, ele não diz nesse momento pro Megumi, pra Anjo, que o Sukuna tá dentro dele e pronto, acabou? Bom, esse fato é um pouco simples, talvez alguns não tenham notado, mas eu senti a necessidade aqui de falar, que o Itadori, ele sabe que ele é forte e que ele ainda pode fazer alguma coisa pra ajudar o Megumi, Yuta, entre outras pessoas. E enquanto ele for forte o bastante pra lutar sem o Sukuna, ele não vê a necessidade de já falar pra Hana que, pô, o Sukuna tá dentro de mim, pronto, acabou, você já me mata e aí eu morro e tô entregando minha vida aqui de bom grado. Não é que o Itadori se apega à vida, na verdade o Itadori ele acaba se apegando à vida de outras pessoas, porque ele pensa dentro de si mesmo que enquanto ele tem força pra proteger algumas pessoas ali e resolver alguns problemas, ele vai continuar vivo. Não porque ele é apegado à sua vida, mas porque ele é apegado àquela promessa do seu avô lá atrás, quando o seu avô diz pra ele, Itadori, você é forte, então proteja as outras pessoas. Essa promessa vem agarrada no Itadori até os dias de hoje. Por isso que ele não se apega mais à sua própria vida desde o começo de Jujutsu Kaisen. E conforme ele vai sendo quebrado ao longo de todos os capítulos, onde por conta dele não se importar consigo mesmo e só se importar com a vida das outras pessoas, assim como um herói bonzinho faria, isso traz uma completa destruição no seu psicológico, porque o Itadori no final das contas não tem amor próprio. O Itadori logo no começo de Jujutsu Kaisen, mesmo que alguns considerem ele como um personagem raso ou talvez muito clichê, ele na verdade ele traz muitos tracejos humanos de uma pessoa totalmente vazia que vai sendo preenchida com espinhos dentro do seu corpo. E o que eu quero dizer com isso é na parte de analogia, que cada vez mais vai enfiando mais um espinho e vai machucando cada vez mais esse vazio que ele tem dentro dele. Só que ao mesmo tempo, conforme ele faz amizades como Nobara, Megumi, conhece Gojo, ele cria laços de verdade com outras pessoas, aos poucos Gege Akutami começa a trabalhar pra gente que o Itadori em algum momento vai perceber o real valor da sua própria vida. Assim como a gente viu há capítulos atrás que a Maki reconheceu quem ela era de verdade, o Itadori também pode passar pelo mesmo processo. Só que muito mais doloroso, até porque o Gege Akutami ele não curte muito o Itadori por ele ser muito bonzinho. Então o apego do Itadori é aquela promessa do seu avô e tudo que ele passou até então fazem com que o Itadori esteja completamente destruído.
É por isso que ele diz com muita facilidade que ele entregaria a sua própria vida, como ele diz no capítulo 200. Gostaria de saber o que vocês acham sobre isso, gente. Porque após o Sukuna dizer que ele é o anjo caído, o Itadori resolve não dizer nada. Mas ele tenta fazer ali alguns gestos para fazer com que o Megumi perceba que o Sukuna é o anjo caído. Ele não percebe num primeiro momento, tipo, ele fica meio confuso. É bem engraçado como o Itadori ele tenta falar que o Sukuna tá ali dentro. Isso tudo, claro, ele fala nas costas da Hana Kurusu, mas da mesma forma que o anjo dentro da Hana, ele pode sair na mão, em algum lugar no corpo dela, será que ela não poderia ver? Ou será que ela não viu o Itadori dando a entender que na verdade era ele ali o anjo caído? Quer dizer, o Sukuna que tá dentro dele? Bom, o autor não nos mostra nada disso, então dá a entender que ela não teve como ver. E aí o Megumi acaba sacando que o Sukuna deve ser o anjo caído pelos gestos e mímica do Itadori. Então, percebendo tudo isso, ele fala, então o Itadori não quer que eu conte que o Sukuna é um anjo caído pra ela, eu tenho que me atentar aqui. Só que aí a gente encontra um novo problema, porque agora o Itadori quer entregar sua própria vida pra morrer, e o Megumi, mesmo parecendo aquele personagem sempre frio e calculista, é por isso que eu gosto do Megumi, porque ele não é tipo o Sasuke, por exemplo, ele não se importa com nada e blá blá blá. Na verdade ele se importa muito com as pessoas, mas com as pessoas que ele tem algum tipo de conexão. As outras ele não tá nem aí, se tiver que matar ele mata mesmo. Só que o Itadori foi e é uma pessoa importante pra ele, então ele vê aquele problema e ele pensa, putz, o que a gente vai fazer agora? Se o Itadori é o alvo do anjo. O Megumi, como ele é muito inteligente, talvez ele consiga ali conversar com a Hana e fazer ela entender toda a situação. Mas, como no capítulo oficial de Jujutsu Kaisen foi dito que a anjo ajudaria a derrotar o anjo caído, porque ela se refere a nós numa luta, né? Quando ela diz que eles querem que mate, ela não diz, nós temos que matar o anjo caído. Ela fala dessa forma porque ela também lutaria junto, que abre uma possibilidade dela ter alguma forma de selar o Sukuna por completo, ou selar, ou matar, ou acabar com a existência do Sukuna por completo. Pelo menos é assim que o Itadori pensa. E por isso que o Sukuna acaba avisando o Itadori para evitar que isso aconteça, até porque ele sabe que o Itadori poderia ali, em algum momento, entregar a sua vida de propósito. Só que tem um porém, o Itadori não é que ele tá apegado à vida como o Sukuna mesmo diz. O Sukuna acha que o Itadori não tem coragem de se matar, mas na verdade o Itadori percebe que ele tem uma força, que ela pode ser usada, mas quando chegar, vamos falar assim, no limite, quando não tiver mais nada do que ele fazer, ou quando ele for muito mais fraco que o adversário, alguma coisa assim, ele vê que não ele é mais útil, aí ele entrega a sua vida logo de uma vez. Mas enquanto ele ainda tiver aquele pensamento de que ele ainda pode fazer uma ou outra coisa, ele vai continuar vivendo. E outra coisa o Itadori tá pensando no porquê os senpais ainda não adicionaram os pontos. Bom, isso com certeza tem alguma estratégia ali no meio da Mei Mei junto com o Yui, toda a situação da Maki juntamente com o Noritoshi Kamo, então parece que eles se comunicaram mais entre si do que o Megumi e o Itadori que estão nessa outra colônia. E agora falando um pouquinho mais especificamente sobre a Anjo, tem a possibilidade dela ser uma ou um rival do Sukuna, ou então, como eu vi algumas teorias lá no canal do Dias de Nerd, o Sukuna ter sido da mesma religião que ela, ou ele. Eu acho essa possibilidade interessante, mas eu acredito que não. Eu acredito que, na verdade, o Sukuna, ele era alguém muito forte, então por ele ser alguém muito forte e, estrondosamente forte, ele tinha um nível como se fosse de um deus. E ele, como humano, tendo um nível de um deus e tendo escolhido fazer canibalismo, esse monte de coisa tudo errada, ele foi considerado como um caído. Por quê? Porque ele, por ter todo esse poder, ele poderia escolher para alguma coisa boa, mas não escolheu. Acredito mais nessa possibilidade e também acredito que talvez o anjo esteja enganando a Hana Kurusu e todo mundo, porque a Hana parece uma personagem muito inocente, e talvez o passado entre Sukuna e o anjo possam ter tido um passado um pouquinho mais como companheiros. Por que companheiro, gente? Bom, o cara é chamado de anjo. Se ele diz que é Deus ou não, que Deus que ele segue ou não, não importa. Até porque se a gente se basear um pouquinho nas referências bíblicas, quando Satanás cai do céu, ele leva 1/3 dos anjos junto com ele, que ele consegue influenciar eles, que se tornam os capetas, os diabos, os demônios, e ele é o rei do balacobaco inteiro. Então dessa forma o Sukuna pode estar usando o Itadori através de tudo que ele está falando, e o anjo também pode estar enganando todo mundo. Vamos ver o que vai acontecer com relação a isso, né? Bom, o Itadori diz que vai entregar sua vida de bom grado, e aí então que eles tomam um susto, porque o Kogane da Hana Kurusu começa a falar pra todo mundo que tá entrando um monte de gente na colônia, e são cerca de 807 pessoas até o momento onde tá virando ali o negócio do Kogane. Eles
Eles ficam super assustados e é então que a gente troca de cena para fevereiro de 2018, lembrando que nós estamos em novembro, mais especificamente em 14 de novembro, no tempo atual onde estão o Itadori e todo mundo, então essa parte é um flashback, onde o Kenjaku estava conversando com um conglomerado americano. Tava explicando ali sobre as maldições, entrega ali até uns óculos para eles poderem ver as maldições e tudo, o presidente ali, aparentemente dos Estados Unidos, tudo ali juntinho com a Oralme, e aí ao mostrar tudo isso, o cara que é responsável pelo setor, acho que de energia dos Estados Unidos, chamado de Cyrus, ele fala pra gente que a energia amaldiçoada é uma mina de ouro, e com isso eles conseguiriam uma energia extremamente poderosa e poderiam dominar os outros países, porque tudo se baseia apenas em money e poder. O Kenjaku mostra todas as maldições, ele chega a mostrar até alguns vídeos ali do Gojo e tudo que o Muta acabou vendo. Pra quem não se lembra do Muta, é o Mekamaru, porque o Muta gravou tudo isso com as suas habilidades, porque ele tinha essa manipulação de marionetes e suas marionetes conseguiam ver as maldições, todas as outras pessoas lutando, energia amaldiçoada aparecendo na mãozinha e tudo mais, mostrou Sukuna, o Nanami, o Aoi Todou e o Gojo, e aí através disso eles veem uma possibilidade enorme de ganhar muito poder com uma energia que vai além do que eles imaginam. Então a energia amaldiçoada pode ser uma fonte de energia que eles podem usar no lugar de energias renováveis, esse monte de coisa. Ele ainda não tem certeza, ele tá assumindo que é uma fonte de energia, ele não sabe exatamente como usar, mas ele pode pesquisar mais sobre isso. E é daí que vem o plano do Kenjaku com todo mundo. Por quê? Porque o Kenjaku também pode estar enganando o próprio Estados Unidos apenas para trazer mais pessoas para dentro do Japão e fazer uma chacina completa. E aí os Burraldinos, por querer muito esse poder, eles estão indo direto pro Japão, invadindo o Japão, porque o Kenjaku já imaginava que em novembro ele ia conseguir colocar todos os seus planos em prática e fazer com que o Japão virasse um caos. Então o que acontece? Através da liderança do próprio presidente dos Estados Unidos, para sequestrar esses japoneses, para fazer experimentos com energia amaldiçoada, descobrir alguma forma, algum tipo de energia ali que o Cyrus considerou como energia limpa, que é a energia amaldiçoada, para fazer talvez com que o mundo inteiro possua a energia amaldiçoada, sabe? Que os Estados Unidos ele comece a migrar e ele comece a regular ali, aqui tem mais energia, aqui tem menos e tal, porque é algo exclusivo muito do Japão. E gente, eu achei um belo de um plano do Kenjaku, ele botou os Estados Unidos apenas para usá-los no meu ponto de vista, talvez trazendo um mundo completo além do próprio Japão, com vários outros tipos de feiticeiros. Porque como a gente sabe, existem outros feiticeiros fora do Japão, mas são poucos, é muito mais exclusivo do Japão. O próprio Miguel veio de fora, o pai da Momo Nishimiya também é um cara de fora do Japão. Então talvez essa bomba que o Kenjaku tá querendo lançar no Japão, que ele tá querendo fazer, assim como o Reg tinha falado lá em capítulos muito mais pra trás, não seja definitivamente uma bomba em si. Na verdade ele pode trazer esse pessoal aí dos Estados Unidos, fazer com que eles morram e assim o Japão se tornaria um perigo para o mundo inteiro. Quem gostaria de atacar o Japão se o próprio Estados Unidos acabou invadindo para sequestrar os japoneses e mesmo assim vários deles morreram, principalmente porque eles não têm energia amaldiçoada. Mas talvez entrando na colônia tenha algum tipo de condição, assim como as pessoas que ganharam poder, como o Takaba, entre outras pessoas, que eles também possam adquirir técnicas amaldiçoadas. Então, gente, tem muita coisa que pode acontecer. E essa foi mais uma virada do Gege Akutami pra todo mundo que tava achando que tava muito tranquilo a colônia, porque a Maki já tinha zerado grande parte ou a maioria dos espíritos amaldiçoados, já estavam resolvendo as paradas e tudo. Só que agora o Kenjaku me bota ali o próprio Estados Unidos com os seus soldados, provavelmente, pra invadir o próprio Japão. E quem sabe o Kenjaku não tenha falado não só com os Estados Unidos, mas também com a China, entre outros países, e aí um monte de país vai querer invadir o Japão e aí vai se tornar uma chacina completa. Essas táticas do Kenjaku estão simplesmente impressionantes e eu gostaria de saber, por final, o que vocês acham que ele vai fazer e também o que vocês acham que eu falei sobre o próprio Itadori, dele carregar ali desde o começo de Jujutsu Kaisen essa promessa com o avô e como essa promessa vem corroendo o Itadori, mas que em algum momento talvez ele possa se encontrar assim como a Maki se encontrou e aceitar quem ele é e ver que ele tem importância para si mesmo, para ele ver o valor que ele tem da sua própria vida. Porque mesmo desde o começo de Jujutsu, você pode perceber que o Itadori é como se fosse uma casca vazia. Na verdade, ele vai seguindo aqui e ali os seus objetivos e tal. E desde o começo de Jujutsu, ele não percebe o seu real valor. Ele foca muito nas outras pessoas, em ajudar as outras pessoas para não ficar sozinho. Assim como a promessa do seu avô, porque o seu avô acabou morrendo
sozinho, entre aspas, mas tinha o Itadori ali. Mas o Itadori foca muito nas outras pessoas e acaba esquecendo de si mesmo. Eu acredito que até o final de Jujutsu o Itadori morre mesmo, só que ele vai morrer cercado de pessoas percebendo o real valor da sua própria vida, e eu acho que isso seria muito legal de ser trabalhado em Jujutsu. O que vocês acham? Bom, gente, esse foi o vídeo, espero que não tenha ficado um tanto quanto longo, porém eu acredito que eu consegui pontuar várias coisas legais por aqui. Se você gostou do vídeo, então eu agradeço a todos vocês que estão comentando, porque eu sei que vocês vão comentar se vocês gostaram, e o Mano Joe aqui está vazando. Até o próximo vídeo de Jujutsu Kaisen e fui, valeu!